Oi, meu nome é Bart, e hoje eu vou fazer um resumo do filme Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. O filme começa logo após os acontecimentos de Homem-Aranha Longe de Casa, em que o vilão Mistério revela a identidade do Homem-Aranha. Mas que porra! Não só revelando Peter Parker, mas também todas as pessoas que vivem ao redor dele, pintando Peter como vilão e culpado pela morte do Mistério. Nisso ele pega a MJ e eles vão para casa. Chegando lá, eles encontram a Tia May e o Happy, que está chorando, pois ele e May tinham acabado de terminar. Já não bastando isso, Peter percebe que todos já sabem onde é sua casa, e que seu rosto está em todos os jornais, e acusando ele pela morte do Mistério. Logo em seguida, a polícia chega na casa de Peter, e chama todos os envolvidos para depor, pois os drones que mataram o Mistério estavam todos no nome de Peter. E por necessidade, é contratado um advogado para defender ele. E é nesse momento que vem a primeira surpresa, porque o advogado é apenas o Demolidor. Claro que até o momento ele apenas se apresenta como Matt Murdock. E para tirar qualquer dúvida que aquela pessoa pode não ser o Demolidor, enquanto eles conversavam, uma pedra é atirada pela janela. E com um reflexo fora do comum, Murdock pega a pedra com uma mão. Devido às ameaças que estão acontecendo contra Peter, Happy resolve disponibilizar a sua casa para ele e a Tia May ficar um tempo. Peter está no seu último ano de escola e muito ansioso para as respostas das faculdades. E então começam a chegar alguns resultados, todos negativos. Porém ainda falta um, que é o que ele mais espera, que é o MIT. Quando a carta chega, ele resolve ver com MJ e Ned o resultado deles três juntos. Porém, infelizmente os três não passaram. E o motivo é porque eles estão envolvidos com o Homem-Aranha. E isso deixa Peter muito chateado. E então ele resolve ir ao Santo Santoro, falar com o Doutor Estranho, para saber se tinha algum modo dele voltar no tempo e fazer todos esquecerem que ele era o Homem-Aranha. Porém ele diz que não tem mais a joia do tempo, então não tem como viajar no tempo. Mas ele lembra que existe uma magia que pode fazer todos esquecerem de uma pessoa, fazendo assim todos esquecerem que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Wong, antes de sair, alerta o Doutor Estranho que pode ser perigoso tentar fazer esse feitiço. Mas mesmo assim o Doutor Estranho resolve fazer. Durante o feitiço, Peter começa a interromper o Doutor Estranho, o que faz o feitiço aparentemente dar errado. O que não muda em nada o fato dele ser conhecido em todo o mundo. Funcionou? Não. Após isso, em uma conversa, o Doutor Estranho pergunta pro Peter se ele já tinha tentado convencer as pessoas da faculdade a deixar eles passarem. E Peter diz que não. Então o Doutor Estranho fica muito bravo, pois ele pediu para fazer um feitiço para apagar a memória do mundo inteiro, sem ao menos ter tentado questionar a desaprovação deles, e manda Peter embora. Saindo de lá, ele vai direto tentar encontrar a diretora da faculdade, e consegue encontrar. Só que enquanto ele fala com ela, seu sentido de aranha aciona. E é aí que é apresentado um velho conhecido da gente, Dr. Octopus, e que supostamente conhece o Peter. Olá, Peter. E então eles começam uma batalha épica na ponte. Peter não entende muito bem porque aquele cara quer matar ele, mas mesmo com muita dificuldade, o Homem-Aranha consegue vencer o Octopus, controlando seus tentáculos com sua armadura de nanotecnologia. Mas antes disso, o Octopus diz que ele não é Peter Parker, ou que na verdade não era o Peter que ele conhecia. Já com o controle das garras, Peter salva a diretora, e ela, muito agradecida, diz que eles podem ter chance de passar no MIT. Só que enquanto eles conversam, Duende Verde aparece, e do nada, Peter e Octopus são puxados por um portal do Doutor Estranho, indo para uma prisão dentro do Santo Santorum, onde um dos vilões, o Lagarto, já está capturado. E lá o Doutor Estranho explica que o feitiço que deu errado fez com que algumas pessoas de outros universos que sabem que o Homem-Aranha é o Peter Parker viesse para o universo deles. E diz que tem mais pessoas que eles têm que achar. Então o Doutor Estranho dá um dispositivo para a roupa do Homem-Aranha que faz as pessoas que ele achar serem mandadas direto para a prisão do Santo Santoro. E um detalhe importante é que como a roupa do Homem-Aranha foi suja de tinta, ele teve que virar ela do avesso. Então ela fica toda preta, com os detalhes dourados. Então depois de receber o dispositivo do Doutor Estranho, ele vai procurar as pessoas do outro universo. E é nessa que ele encontra o Electro. E também encontra sem querer Clint Barton, o Homem de Areia, que ajuda o Peter a capturar o Electro. E os dois vão para a prisão. Porém ele ainda está na procura de algum vilão. Então ele recebe uma ligação da sua tia May, que diz que ela tá com um cara que ele tá procurando. Desesperado, ele vai até a instituição que a tia May trabalha. E encontra ela e Norman Osborn conversando. Ele parece estar bem confuso. Então Peter vai com ele até a prisão no Santo Santorum. Lá eles descobrem que quase todos os vilões tinham morrido pelas mãos do Homem-Aranha em suas realidades.
Enquanto eles estavam tendo essa conversa, chega o Doutor Estranho e diz que vai mandar todos eles para suas realidades. Porém, os vilões não querem voltar, por saber que alguns deles estão mortos em suas realidades. Mas mesmo assim, o Doutor Estranho inicia o processo, dizendo que aquilo tinha que ser feito. Mas Peter não deixa, tirando a caixa da mão dele. E assim começando uma batalha entre o Doutor Estranho e o Homem-Aranha. Bem ao estilo do Doutor Estranho, cheio de portais e dimensões espelhadas. Eu não vou te devolver! E por incrível que pareça, o Homem-Aranha leva a melhor, prendendo o Doutor Estranho na dimensão espelhada. Quando Peter volta, ele diz para os vilões que quer tentar ajudar eles, para que eles consigam voltar para suas realidades e não morrerem para o Homem-Aranha. Peter leva todos eles para a casa de Happy, para que lá eles usassem a tecnologia para criar os dispositivos para anular os poderes dos vilões. Com a ajuda do Norman, eles começam a desenvolver os dispositivos. O primeiro é o Octopus, que é trocado o chip que controla seus tentáculos. E assim eles voltam a agir sob seu controle. Em seguida é colocado o dispositivo do Electro e suga toda a energia dele. Porém isso demanda um tempo. Porém quando eles estão prestes a terminar o antídoto para o Norman, o Duende Verde toma o controle dele e ataca o Homem-Aranha. Assim mais uma luta começa, entre Homem-Aranha e Duende Verde. E quando o Duende Verde está prestes para matar Peter, a Tia May aplica o antídoto no pescoço do Duende. Porém não funciona, e ele acerta a Tia May com um planador. E antes de fugir joga uma bomba. Mesmo depois de tudo isso, May levanta e vai até Peter. E simplesmente diz aquela frase clássica do tio Ben. Você tem poder. E com grandes poderes, também vem grandes responsabilidades. O problema é que quando eles estão saindo de lá, a Tia May cai. E o Peter percebe que o planador tinha acertado uma das lâminas na barriga dela. E de forma bem grave. E infelizmente ela não sobrevive. Depois disso, Peter fica desolado. Enquanto tudo isso está acontecendo, Ned e MJ estão na casa da avó de Ned, protegendo a caixa que ia levar os vilões para os seus universos. E Ned, que está com o anel mágico do Doutor Estranho, percebe que quando ele falou que queria falar com Peter, começou a se criar um portal. E então ele tenta fazer de novo. E é assim que ele traz o Homem-Aranha do Andrew, que está perdido no universo deles. Então ele, não contente, tenta trazer de novo o Peter do mundo dele. E é dessa vez que ele traz mais um Homem-Aranha, só que esse é o Homem-Aranha do Tobey. Que também é descoberto que é outro Homem-Aranha perdido no universo deles. Então eles todos juntos vão atrás do Peter desse universo, que eles conseguem encontrar. E lá são apresentados os outros Homem-Aranhas para ele, que consolam ele dizendo que eles também perderam pessoas importantes. Uma cena muito top, inclusive. Então eles se juntam e vão fazer os objetos que vão anular o poder dos vilões, assim podendo mandar cada um dos vilões para suas realidades. E é nesse laboratório que eles têm um dos diálogos mais divertidos do filme, que é sobre o fato do Homem-Aranha do Tobey ser o único que tem teias que saem do próprio braço dele, e não de um dispositivo como os outros. Depois de preparar tudo, eles vão até a Estátua da Liberdade para encontrar com os vilões. E é aí que começa a luta mais épica do filme. E quem sabe, uma das mais de todos os filmes da Marvel. Só que eles não estão conseguindo trabalhar em equipe. Então o Homem-Aranha do Tom, no caso desse universo, chama os outros dois e eles se conversam, no intuito de se organizar. E isso dá certo. E o jeito que isso é maravilhoso, não tem igual. E agora eles sincronizados, um a um eles vão curando os vilões. Enquanto isso está acontecendo, o Ned tira o Doutor Estranho da dimensão espelhada. E assim eles conseguem parar os vilões, faltando só o Duende Verde, que chega de surpresa e implanta uma bomba no cubo, quebrando o cubo e abrindo espaço para outros seres de outros multiversos irem para o universo deles. E também derrubando a MJ de um lugar bem alto. O Peter daquele universo tenta salvar ela, porém é acertado pelo planador do Duende. E quando acho que tudo está perdido, aparece o Homem-Aranha do Andrew, em uma cena muito parecida com o da Gwen, em que ele não conseguiu salvar ela. Porém, diferente desse momento, ele consegue salvar ela. Enquanto isso acontece, o Peter do Tom Holland consegue deter o Duende Verde e bate muito nele. E quando ele está muito perto de acertar o Duende com a lâmina do planador dele, aparece o Peter do Tobey e segura o planador impedindo isso. E enquanto o Tobey estava segurando o planador, o Duende aproveita para acertar ele pelas costas. Mas mesmo assim, o Andrew joga o antídoto e o Tom acerta o Duende, assim curando ele. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Doutor Estranho está tentando conter a rachadura no multiverso e a vinda de todos os vilões que conhecem o Peter Parker. Então ele pede para o Doutor Estranho fazer com que todos esqueçam ele, sem exceção nenhuma. Então assim acontece. O Peter Parker do Tom se despede de todo mundo e logo após todos os vilões e os Homens-Aranha voltam para os seus universos. E todo mundo esquece quem é a pessoa por trás do Homem-Aranha. E também que Peter existe.
Algum tempo depois, Peter vai até a cafeteria que MJ trabalha e encontram Ellie e Ned, que, como esperado, não o reconheceram e tratam ele normalmente, como um desconhecido. Saindo de lá, ele vai até o cemitério, visitar o túmulo da sua tia May, e depois vai para a casa, que agora é um apartamento super simples. E lá apresenta seu uniforme novo, que agora é totalmente feito por ele, e sem as tecnologias do Tony Stark. E como todo filme da Marvel, sempre tem que ter um pós-créditos. E nesse mostra o Ed Brock em um bar, conversando com um homem que trabalha lá, tentando entender como que ele foi parar ali. E de repente ele é mandado pro seu universo. Mas antes de desaparecer, ele deixa um pedacinho do simbionte nesse universo. Esse foi o resumo do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, pra você não perder mais nenhum resumão aqui no nosso canal.